Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando desse notebook aqui, que é o Asus VivoBook, da linha Go, que é uma linha mais light aí da Asus. Esse notebook conta com processador i3, 8 GB de RAM e 512 GB SSD. É um notebook muito indicado para quem pretende usar ele para estudos, para trabalho em geral, trabalho de escritório, né? Como também para dar aulas, para um professor, para um acadêmico, um estudante de universidade também. Enfim, é um notebook voltado ao ramo corporativo, ao ramo de escritório, aplicativos de escritório, redes sociais, algumas edições básicas de imagem ali como o Canva e etc. É um notebook que vai dar conta bem tranquilo disso. Mas se você pretende comprar esse notebook para jogar ou para fazer coisas mais pesadas, ele não vai se sair tão bem, tá? É um notebook bem ali, bem voltado ao usuário mais comum, certo? Não é um notebook voltado a gamers, a editores de vídeo, editores de foto, nada disso. É mais um público bem amplo e comum. Mas caso você queira comprar, por exemplo, eu quero comprar para estudar, mas eu quero jogar um The Sims. Como o The Sims já é um jogo mais antigo, já funciona em muitas plataformas novas, você consegue utilizar esse notebook até para jogar um The Sims 4, por exemplo, né? Claro que fazendo ali alguns ajustes dá para rodar. Bom, já que eu já adiantei o vídeo inteiro para vocês, foram aqui para o alerta de preço. Hoje é 4 de abril de 2024, o notebook está custando R$ 2.618,13 no Pix, tá? Aqui na nossa loja aqui do influenciador Magalu. Ou então você pode pagar em 10 vezes de R$ 290,90 sem juros, certo, pessoal? Então esse é o preço. Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, confere a data aí, vê se aumentou, se baixou, se ainda vale a pena comprar ou se não vale mais, né? Bora ver as imagens desse notebook. Aqui tem várias imagens aqui que praticamente foram separadas. Eu vou escolher aqui as melhores pra gente analisar. Bom, pessoal, já separei aqui as imagens. Temos aqui um notebook bem bonito, né? Da linha Asus em si. Geralmente tem esse design aqui, que é um design interessante. Vamos ter aqui em cima a borda um pouco mais escura do que o resto do corpo do notebook, né? Como se fosse um preto, um cinza bem escuro. E aqui já temos algo que lembra alumínio. Bom, aqui em cima a gente pode ver que a tela possui bordas não tão finas, o que é bom, porque a tela fica um pouco mais segura. E logo aqui em cima mesmo dá para ver que tem uma abinha para facilitar a abertura do notebook. Tem um deslize aqui para fechar a webcam, uma proteção de privacidade, né? Para caso alguém hackeie você não consiga te ver. É uma proteção física que cobre a câmera. E vamos ter LEDs e microfone. Lembrando, pessoal, geralmente webcam de notebook, microfone de notebook não tem uma qualidade muito boa, tá? Então você tem que levar em consideração o quê? Se você precisa de qualidade, se você precisa estar em constantes chamadas de vídeo que demandam uma boa qualidade, um bom microfone, você teria que comprar uma webcam externa, porque geralmente a maioria dos notebooks não possui ali uma câmera e um microfone tão bom. Então vale a pena se atentar a isso. Aqui embaixo temos a logomarca da Asus, temos aqui o que parece ser uma dobradiça inteiriça, ou seja, o notebook tem uma durabilidade física muito maior por conta dessa dobradiça, porque geralmente notebooks que possuem dobradiça de canto, elas tendem a quebrar, tem uma facilidade de quebra mais comum, tá? A dobradiça inteiriça que vai de uma ponta a outra no notebook já não é tão comum quebrar. Então você já ganha aí uns anos a mais de estrutura desse notebook. É lógico que pode vir a quebrar, mas a chance é bem menor com essa dobradiça. Temos um teclado saltado, daqui a pouco a gente fala melhor dele. E conseguimos ver aqui o restante do corpo do notebook, o notebook com toda essa parte aqui bem brilhante, bem reflexiva, né? Talvez pegue algumas marcas de dedo, esse tipo de material. E aqui mais algumas logomarcas. Passando a imagem, a gente vê aqui algumas fotos que já a gente fala melhor a respeito, tá? E vamos agora para o teclado do notebook. Aqui a gente consegue ver melhor a dobradiça. E temos aqui o teclado do notebook, que é um teclado bem completo. Vamos ter aqui teclas multimídias, porém temos um teclado numérico achatado. As teclas do teclado numérico não são do mesmo tamanho das teclas comuns aqui do teclado. O que pode acontecer? Às vezes é um pouco chato de utilizar esses teclados numéricos que são mais comprimidos, porque às vezes você tem um dedo mais largo, assim como eu, e acaba batendo na tecla errada quando a gente precisa utilizar rapidamente para digitar um CPF, um CNPJ, seja o que for. Bom, depois temos aqui também o botão de ligar que fica no teclado, né? Mas aqui quando você aperta aparece um aviso na tela, o notebook não
desliga imediatamente, mas infelizmente por ter esse botão, caso você esteja ali concentrado, fazendo um trabalho ali para a sua faculdade, ou mesmo do seu trabalho em si, e apertar sem querer, você pode ali perder a sua linha de raciocínio, né? Dá para configurar isso no Windows, mas seria interessante ter esse botão um pouco mais longe aqui do teclado, assim, e evitar esse tipo de problema. Temos a tecla cedilha já no teclado, temos aqui a tecla Enter com o designzinho da linha VivoBook, né? Tem esse negocinho que parece algo mais industrial, eu não sei explicar muito bem, mas lembra bastante algo industrial. E você pode usar todas essas teclas multimídias aqui por meio da tecla FN, o notebook está bem completo e fácil de utilizar, tá? O ponto de interrogação você utiliza por meio da tecla Alt GRW e a barra pela Alt GRQ. Aqui a gente consegue ver também o adesivozinho, eu esqueci como é que fala isso aqui, a serigrafia da Sonic Master, ou seja, os notebooks ASUS eles são conhecidos por ter uma amplitude de som e uma qualidade de som muito boa por conta desse sistema Sonic Master, que é um diferencial da linha ASUS. Quem compra notebook ASUS já vem com esse selinho aí, já vem com esse upgrade aí que os outros notebooks não têm, porque eles têm essa marca de som deles aí que é bem interessante e realmente produz bons resultados. O touchpad aqui ele é bem quadradinho, um pouco diferente do convencional, né? Então você não tem aquela parte horizontal bem grande, ele é um pouco estreito, podemos dizer assim, mas eu acredito que a sensibilidade deve ser boa e de certa forma assim também se torna mais fácil de utilizar. Depois temos aqui que o notebook conta com abertura de 180 graus, principalmente por conta dessa dobradiça também, né? Então você consegue utilizar esse notebook nos mais diferentes tipos de suporte. Então, caso você tenha um suporte muito elevado para usar o notebook bem alto assim, você consegue colocar a tela na melhor posição, na posição mais favorável para você. Ou se você gosta de utilizar o notebook deitado ali, né, nas suas pernas, você deitado, você pode abrir ele totalmente para melhorar o ângulo de visão que você precisa ter. E agora vamos falar das portas. Essa imagem aqui tá melhor do que a outra, né, então vamos utilizar ela. Bom, começando aqui por essa lateral aqui, que parece ser a lateral direita do notebook, vamos ter aqui a entrada para o carregamento do notebook, uma saída HDMI para você projetar a tela, ideal para quem vai usar no trabalho, para estudantes e para professores também, porque você pode utilizar no trabalho para apresentar projeto, o professor pode utilizar para dar as suas aulas acompanhada de um slide, né, de um arquivo, de uma apresentação. O estudante pode utilizar para apresentar os seus seminários. Então, qualquer dispositivo ali que tenha uma entrada HDMI, um data show, uma televisão, e seja qual for o dispositivo, você consegue projetar a tela desse notebook e utilizar ali para apresentar, né, para ganhar tempo, também utilizando um monitor externo, ou seja, duas telas ao mesmo tempo. É uma infinitude de possibilidades que podem ser acompanhadas por essa porta. Então, realmente vale muito a pena ter ela no notebook, que é um ponto bem positivo. Depois temos a saída USB comum, tá? Que é para você conectar tudo que tem direito ao USB, um microfone, um webcam, um teclado, um mouse e etc. Depois uma saída USB-C que aparentemente permite também a transferência de dados, ou seja, você pode utilizar essa porta para conectar no celular, para transferir dados do seu celular ou em qualquer outro dispositivo USB-C, como também utilizar para aumentar as portas disponíveis no seu computador por meio de um hub, né? Porque essa porta aqui geralmente passa mais energia do que uma porta comum. O hub é basicamente isso aqui, ó. Ele vai ter uma entrada, no caso esse aqui é USB, você compraria um USB-C, e ele vai aumentar as portas aqui do seu notebook caso você precise. Isso aqui basicamente é o hub. Depois temos uma entrada mista para fone de ouvido, tá? Então é uma única entrada para fone e microfone, uma entrada de microfone e uma saída de fone, né? Bom, aqui é para você conectar o seu fone de ouvido em si, né? Mas caso o seu fone de ouvido tenha duas entradas como esse aqui, você pode ver que são duas aqui, ó. Essa aqui é do microfone, essa aqui é do fone. Aí você precisa de um adaptador para utilizar o fone e o microfone ao mesmo tempo. Se você for usar só a parte de ouvir, aí você conecta só o cabinho verde, você consegue ouvir normalmente. Na outra lateral, vamos ter, pessoal, apenas mais uma porta USB padrão. Então a gente só tem duas portas USB comuns. Então quando você conectar um teclado e um mouse, você praticamente já está ocupando elas, né, se for de fio. Mas se você precisar de mais portas aí para conectar um pendrive, alguma coisa do tipo, vale a pena o hub, tá? No caso desse notebook, você usaria um hub USB-C e não esse aqui com USB normal. Faltou aqui nesse notebook uma entrada RJ45, que seria uma entrada para cabo de rede, tá? Que é uma entrada importante também, porque, por exemplo, vamos supor que na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, não tenha Wi-Fi, né? Você precisa se conectar a uma porta ali de rede que está na tomada ou no roteador para conseguir acesso à internet. Roteador não, modem, né? Aí, você precisaria dessa porta para conectar nesse notebook. Como ela não existe aqui, você fica somente
com o acesso via Wi-Fi, não vai ter o acesso via cabo. Para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas, isso pode ser um problema, mas também tem pessoas que não se incomodam com isso, principalmente as que podem usar o Wi-Fi 100% do tempo, né? Depois aqui, para finalizar, temos só um LEDzinho aqui para indicar se o notebook está ligado e um LED para indicar aqui se ele está carregando. Nessa imagem aqui dá para ver as teclas, né? Parece um pouco que as teclas aqui no notebook encostam na tela. Tanto que no teclado a gente não consegue ver um rebaixamento muito grande. Eu abri aqui a imagem novamente do teclado e realmente não dá para a gente visualizar aqui se existe um rebaixamento. Então é provável que a tela desse notebook venha a ficar suja por conta dele encostar nas teclas. Então quando você abrir o notebook, vai dar para ver o formato assim do teclado em forma de poeira. Aí vai ter que ficar limpando mais vezes. Bom, já que eu já falei da estrutura física desse notebook, é hora da gente falar das especificações técnicas. Aqui no Magazine Luiza a gente tem elas no título do notebook, como também tem elas aqui em tabela, tá? Eu vou usar o título hoje para ficar mais fácil de eu falar com vocês, certo, pessoal? Bom, começando aqui pelo título do notebook, até essa versãozinha aqui GA é o modelo do notebook. Então você pode estar utilizando esse modelo para pesquisar o preço em outras lojas. Eu já deixo na descrição o link da Amazon e o link aqui do influenciador Magalu. Mas você também pode pesquisar em outras lojas, caso você esteja preferência em alguma outra loja aí, né, e etc. Geralmente eu escolho a Magalu e a Amazon porque eu considero as mais confiáveis para você comprar itens de alto valor. Geralmente notebooks têm um valor agregado muito grande. Depois temos o Intel Core i3 N305. Aqui se trata do processador. Esse processador é um pouco recente, tá? Ele é uma versão um pouco diferente das que existem no mercado, mas ele é um bom processador. Para você entender como são os processadores aí da Intel, eles começam em Celeron e Pentium, que são dois processadores de uso básico, só serve para estudar. Depois vem o i3, que é o caso desse notebook aqui, que ele já serve para você adentrar no mundo do escritório, trabalhar com planilhas, trabalhar com Word, Excel, PowerPoint, fazer uma edição simples no Canva, postar um stories ali no Instagram e etc. Uma grande infinidade de possibilidades para o mundo de escritório. Depois do i3 vem o i5, que ele já permite você abranger, ter um mundo mais abrangente, editar um vídeo ali, trabalhar com a foto e etc. Também é um pouco melhor para jogos. E depois tem o i7 e o i9, que são super processadores ali para quem precisa realmente de bastante potência. Lembrando que o processador desse notebook aqui é o i3, né? É mais voltado ao público que eu já apresentei, o público de escritório, o público estudantil, o público docente, né, dos professores e etc. Depois do processador, pessoal, temos 8 GB de RAM. A memória RAM é um tipo de memória não permanente, você não consegue guardar arquivos nelas, tá? Ela só serve mesmo para você estar abrindo aplicativos, manter eles abertos ao mesmo tempo. Então, quando você pega o seu notebook e abre o Google, por exemplo, você consome parte dessa memória. E ao mesmo tempo que você abre o Google ali e abre o WhatsApp, você também está consumindo mais uma parte dessa memória, tá? Vamos supor que você abriu vários aplicativos, não fechou nenhum, você também está com várias páginas no navegador aberta e por acaso essa memória encheu. Aí que acontece que o notebook começa a travar. É aquele travamento simples de resolver. Basta você fechar os aplicativos que o notebook volta ao normal. Mas é muito importante estar atento aí, porque geralmente essa quantidade de memória, tá? Ela pode influenciar muito no uso de aplicativos. Aplicativos que são mais pesados podem consumir essa memória mesmo sem outros aplicativos abertos. Aí que tá. Qual é a quantidade ideal? Bom, nós temos aqui 8 GB de RAM e os especialistas recomendam aí no mínimo 8 GB de RAM para ter um uso fluido, principalmente para esse público de escritório, esse público estudantil, esse público docente e etc, tá? Ou seja, a gente está dentro do mínimo, então tá bem tranquilo. Depois da memória RAM, nós temos 512 GB de SSD, que aqui se trata de memória permanente, que mesmo que você desligue o computador, nada se apaga nela. Essa memória aí é onde você salva foto, onde salva música, vídeo, etc. E nós temos uma quantidade bem razoável, principalmente em relação ao preço do notebook. Geralmente notebooks nessa faixa de preço não costumam apresentar 512 GB, tá? Ou seja, é uma quantidade bem razoável, vai atender uma grande parte do público desse canal, das pessoas que estão assistindo esse vídeo, vão conseguir se beneficiar bem desse armazenamento, principalmente porque você não vai trabalhar com arquivos pesados, como uma pessoa que edita foto, edita vídeo, trabalharia. Ou seja, você só vai consumir ali com arquivos pessoais, com músicas, com fotos, filmes, etc. É muito provável que você não vai encher essa memória completamente em pouco tempo. E se encher, eu recomendo fazer sempre uma limpeza, né? A gente sempre acumula muitos arquivos inúteis.
Depois temos o Windows 11. O Windows 11 se trata do sistema operacional do computador, é um sistema fácil, fluido e ótimo de utilizar. Então, uma semana aí você já vai estar utilizando ele quase de maneira profissional. Ele não é difícil de utilizar e também a maioria dos softwares que existem no mercado são disponíveis para esse sistema operacional. Você está muito bem servido com ele. Para a gente finalizar, temos uma tela de 15.6 polegadas Full HD, tá? Esse Silver aqui é só a cor do notebook, isso aqui é mais uma parte do modelo dele. Essa tela é ótima, é uma tela de 15.6 polegadas Full HD, uma resolução muito boa, e o fato de ser 15.6 polegadas vai te abrir um mundo de possibilidades, porque vai ter várias mochilas disponíveis, vai ter várias bags, vai ter capas, adesivos, o que você quiser utilizar para proteger o notebook. A grande parte desses itens do mercado são feitos para notebooks de 15.6 polegadas, né? Inclusive os suportes. Dentro desse quesito tá ótimo. Também tá muito bom o fato da tela ser Full HD, você vai ter uma tela de alta resolução, com a boa fidelidade de cores e de fácil visualização, ou seja, evita dar aquela dor de cabeça que geralmente você sente utilizando aqueles notebooks mais antigos que tem uma resolução inferior. Uma resolução melhor, os nossos olhos trabalham melhor também. O único defeito dessa tela é que ela tem uma iluminação LED, ela não é uma iluminação própria, ela é como se tivesse um LED em volta para iluminar a tela. E isso acaba perdendo um pouco os ângulos de visão ao utilizar o notebook. Não perde tanto como outros notebooks, mas você vai sentir uma diferença sim. O ponto positivo é que ele tem uma abertura de praticamente 180 graus, então você consegue ajustar a medida que você precisar ali para conseguir enxergar melhor essa tela. Pessoal, hoje não vai ter avaliações, porque esse notebook é relativamente novo aqui, então ninguém avaliou ainda, ninguém comprou, né, eu acredito, ou se comprou não avaliou, mas fica aqui a minha deixa, né? Esse notebook, se você ainda tá com dúvida, se o seu trabalho envolve coisas que um professor faria no notebook dele, que um estudante faria no seu notebook, até mesmo assistir uma Netflix, ou que um professor, eu já falei de professor, né? Ou que um contador faria, por exemplo, que é ter um software ali contábil que não é tão pesado, né? Que a maioria das coisas são salvas em nuvens e etc. É muito provável que esse notebook vai te atender bem. Agora, se você for comprar para jogar, se você for comprar para fazer outras coisas aí, já não é tão interessante. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Se você for comprar esse notebook, que Deus te abençoe. Seja um notebook muito abençoado na sua vida, que ele venha para somar mesmo, para te ajudar e quem sabe aí abrir uma oportunidade até para você comprar um notebook melhor no futuro, tá? Um grande abraço, mas antes de você ir, se você quiser, você pode ficar aqui para o nosso momento com Deus, tem uma mensagem bem legal hoje. O texto é de Isaías 45, do versículo 6 ao 7, né? Aqui diz o seguinte: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas, tá? Aqui é um versículo do Velho Testamento, hoje em dia nós temos o Novo Testamento, mas é muito interessante que ele mostra a grandeza do Senhor, o poderio que o Senhor tem. Aqui diz que ele é um Deus único, né? Não há outro Deus, eu sou o Senhor. Esse versículo é mais para trazer uma mensagem assim para a gente entender o quão pequenos somos diante da grandeza do Senhor. Aqui ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. O poder do Senhor é tão grande, ele é tão poderoso que ele tem poder sobre todas as coisas. Quem somos nós diante dele, né? Quando Deus diz aqui que cria o mal, pode levar à interpretação de algumas pessoas que o mal existe por conta de Deus, tá? Mas não é bem assim. Deus vem para que a gente tenha paz, Deus vem para que a gente seja salvo, inclusive mandou o seu filho para que tenhamos paz, né? O mal é a corrupção, eu acho que eu não sei se é corrupção a palavra, a corrupção, né? Corrupção humana, que começou lá em Adão, e as pessoas fazem as coisas, não seguem as orientações de Deus, e a gente vê aí homicídios, a gente vê diversas outras coisas acontecendo muito tristes no mundo. Mas Deus é a paz, Deus vem para trazer a paz e não o mal. Aqui é só que é um versículo do Velho Testamento, então a gente tem aquela visão de um Deus mais rigoroso. Bom, espero que essa palavra tenha tocado você e você tenha entendido o poder que Deus tem sobre as nossas vidas e o quão poderoso ele é. Talvez tenha sido um pouco difícil de você entender agora, mas tudo bem, tá? O importante é que você saiba que existe Jesus, que Jesus existiu e morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados, tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, se Jesus permitir. Amém.